Fernando Muniz Freire Júnior nasceu em Santo Antônio, Rio de Janeiro, em 1º de novembro de 1898. Filho de Fernando Muniz Freire e Elisa Augusta Muniz Freire, nascida Proença Moreira. Eles tiveram 8 filhos: Sinira, Fernando, Zara, Yolanda, Nelson, Francisco de Paula, Maria Elisa e Helena. Ele veio de uma família tradicional e dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. Era parente de Francisco Manuel da Silva, maestro, compositor e professor, que foi autor da melodia do hino nacional brasileiro. Matriculou-se na Escola Naval em 8 de março de 1914, saindo segundo-tenente em 5 de dezembro de 1917. Ao receber seus primeiros galões, teve batismo de fogo na Primeira Guerra Mundial, quando serviu na Divisão Naval de Operações de Guerra, a bordo dos contratorpedeiros Paraíba e Rio Grande do Norte. Fernando Muniz Freire Júnior fez parte de um grupo de oficiais da Armada que acompanhou embarcado no encoraçado São Paulo a visita do rei Alberto I da Bélgica ao Brasil, entre 19 de setembro a 15 de outubro de 1920. Foi a primeira visita oficial realizada por um monarca europeu à América do Sul. Ele veio acompanhado da sua esposa, a rainha Elizabeth, e do filho do casal, o príncipe Leopoldo, futuro rei Leopoldo III. O convite formal para a visita dos reis da Bélgica foi feito por Epitácio Pessoa, então delegado do Brasil na Conferência de Versalhes, em 1919. Foi promovido a primeiro-tenente em 30 de novembro de 1921. Serviu no cruzador auxiliar José Bonifácio, por ocasião da nacionalização da pesca. Neste ano, concluiu o curso de aviador naval, em primeiro lugar, recebendo suas asas de protégenes, o brevet da aviação naval brasileira, e teve como premiação a viagem para a Europa. Em 1922, foi designado para ser instrutor de pilotagem da aviação naval, sendo recordista brasileiro em altitude. Se casou em 27 de abril de 1922 com Luísa dos Santos Carvalho, que nasceu em 30 de dezembro de 1902 no Rio de Janeiro. O casal teve 3 filhos. Em 2 de abril de 1923 nasceu sua primeira filha, Helena Carvalho Muniz Freire. Em 18 de setembro de 1924 nasceu seu filho, Aloísio Carvalho Muniz Freire, apelidado de Peco. Em 25 de abril de 1926 nasceu a sua filha mais nova, Ivone Carvalho Muniz Freire, todos nascidos na cidade do Rio de Janeiro. Promovido a capitão-tenente em 18 de fevereiro de 1926, foi imediato de destroyers e assistente do comandante em chefe da esquadra. Promovido a capitão de corveta em 5 de agosto de 1937, serviu na diretoria da Marinha Mercante, tendo também tirado o curso da Escola de Guerra Naval. Foi delegado da Capitania dos Portos de Porto Alegre em 1937. Foi imediato do cruzador Bahia, comandante de contratorpedeiro Maranhão, ocasião que participou de vários comboios de guerra, escoltando navios mercantes durante a Segunda Guerra Mundial. Sua filha mais nova, Ivone Carvalho Muniz Freire, casou-se no Rio de Janeiro em 20 de novembro de 1943 com o oficial piloto de caça da Força Aérea Brasileira, Teobaldo Antônio Cope, de Curitiba, Paraná. Cope, durante a Segunda Guerra Mundial, foi piloto e herói do primeiro grupo de aviação de caça Sentapua, na Itália. Em 1946 a 1947, como capitão de fragata, foi nomeado para as funções de adido naval do Brasil na República Argentina. Nasceu em 4 de janeiro de 1948 a sua neta, Astrid Muniz Freire Cope, no Rio de Janeiro. Na época, tinha assumido a subchefia de gabinete do ministro da Marinha. Exerceu os comandos do navio de transporte Duque de Caxias, o U-11, ex-USS Orizaba. Foi o segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar esse nome, em homenagem ao patrono do Exército Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Originalmente pertenceu ao armador Warline, antes de ser incorporado à Marinha dos Estados Unidos como navio-transporte durante a Segunda Guerra Mundial. Também foi comandante do Ilha Grande, sendo seu primeiro comandante, e é da Base Naval do Recife. Foi promovido a capitão de mar e guerra em 25 de abril de 1949.
Foi diretor da fábrica de torpedos da Marinha e depois comandante do cruzador Barroso. Esse cruzador foi originário da Marinha dos Estados Unidos, onde atuou durante a Segunda Guerra Mundial, navegou com o nome USS Philadelphia, CL-41. Na Segunda Guerra Mundial foi incorporada à Patrulha Neutra do Atlântico Norte. Teve seu batismo de fogo em 8 de novembro de 1942, no bombardeamento à costa de Safi, no Marrocos. Em fins de 42 foi modernizado e destacado para o Mediterrâneo, onde tomou parte da operação de desembarque da Sicília Meridional, ataque a Salerno e a invasão da França. Foi reativado e incorporado à Marinha do Brasil em 21 de agosto de 1951. A serviço da Esquadra Brasileira, o cruzador Barroso cumpriu várias missões de instrução, adestramento e operacionais. Representou ainda o Brasil no desfile naval de Portsmouth, durante a solenidade da coroação da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. No retorno, em 1953, trasladou os restos mortais da princesa Isabel e do conde Dan. Foi promovido a contra-almirante em fevereiro de 1954. Depois foi subchefe do Estado-Maior da Armada e comandante da Força de Contra-Torpedeiros. No dia 21 de agosto de 1954, num sábado, um grave incidente ocorreu a bordo do cruzador Barroso, quando o contra-almirante Muniz Freire, durante seu discurso da cerimônia da comemoração do terceiro aniversário da incorporação do navio à Marinha do Brasil, fez graves referências à crise política e à atitude do governo. Foi preso pelo vice-almirante Noronha de Carvalho, que se encontrava presente. Toda a oficialidade presente apoiou o almirante Muniz Freire, sendo que alguns também chegaram a ser presos. Reunidos, os oficiais da Marinha resolveram marcar para o dia seguinte, às 15 horas, uma grande manifestação de desagravo ao almirante Muniz Freire, que teve sua prisão relaxada no mesmo dia pelo almirantado, que entendeu que não haveria prática de indisciplina, mas sim uma exaltação momentânea. Durante o memorável combate simulado à noite, travado pelos cruzadores Barroso e Tamandaré em janeiro de 1955, cumprindo seu plano de batalha, o almirante Muniz Freire transferiu-se em alto mar do contra-torpedeiro Greenlaw, seu navio capitâneo habitual, para o cruzador Tamandaré, o que representou a primeira passagem de um contra-almirante de um navio para o outro da nossa marinha, estando ambos em movimento e utilizando o sistema de trajeto aéreo por meio de cabos. As manobras todas se fizeram unicamente a parte noturna, os navios evidentemente com luzes apagadas. Foi comandante do 6º Distrito Naval de Corumbá e Ladário, no Mato Grosso, de 13 de abril de 1957 a 18 de agosto de 1958. Em 1959 foi inspetor-geral da Marinha como vice-almirante. Foi reformado com o posto de almirante, 5 estrelas, e com 50 anos de brilhante serviço prestado à nossa Marinha de Guerra do Brasil. Algumas das suas condecorações: Cruz de Campanha de Guerra de 1914 a 18, Medalha da Vitória, Medalha do Serviço de Guerra da Segunda Guerra Mundial com 2 estrelas, Medalha de Guerra, Grão-Mestre da Ordem do Mérito Naval, Grau de Comendador da Ordem do Mérito Aeronáutico, Medalha Militar de Platina de 40 anos de bons serviços, Medalha do Cinquentenário da República, Ordem do Rio Branco e muitas outras nacionais e estrangeiras. O almirante Muniz Freire Júnior teve 6 netos: Eliana e Fernando Muniz Freire Fontonelli, filhos de Helena, Astrid Cope, filha de Ivone, Carlos Fernando Antônio José e Maria Teresa de Fátima Alencastro Muniz Freire, filhos de Aloísio. Tinha um sítio em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde reunia a família. Nessa foto, ele e sua esposa Luísa, com os netos Astrid, Fátima, Eliane, Antônio, Fernando e Carlos Fernando. Faleceu no dia 18 de junho de 1971, com 73 anos de idade, no Rio de Janeiro, capital. Bravo almirante, se espelhou na canção Viva a Marinha. É sempre forte, audaz e corajoso, todo naval a fada sabe honrar. Em tudo que produz é valoroso, ele nasceu para o mar. Soldado desse solo brasileiro, marujo por vontade e por dever, e naval procura ser o primeiro lutando por vencer. E no mar ou na terra,
Viva sempre a Marinha de Guerra. Hoje, sua neta e familiares, em prol da divulgação da sua magnífica e patriótica história, apoiam o projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura, onde o almirante Muniz Freire estará junto com seu genro, Brigadeiro Cope, ambos heróis do Brasil, para servirem de exemplo para as gerações do presente e do futuro. Jamais serão esquecidos.